Boa noite, titias. Dá boa noite, Melicinha. Ah, a Melicinha tá balançando aqui. Eu fico procurando um lugar que fique boa luz, mas é difícil. Então, titias e titios, hoje não vai ser um vídeo infantil como eu gosto de fazer de Melicinha, mas hoje vai ser um vídeo um pouco sério, né? Mas não é sobre o pintinho amarelinho. Não vai ser sobre o pintinho amarelinho hoje, não. Não, vai não. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que algumas pessoas estão me fazendo. Sim, é assim, mãe. Que algumas pessoas estão me fazendo sobre o canabidiol. Não é, mãe? E assim, deixa eu colocar aqui assim, porque dá pra ver eu e Melicinha. E assim, eu tenho visto também, eu quero expressar também, né? O meu ponto de vista sobre o uso do canabidiol, sobre a luta pelo direito. Não, mamãe, não deixe não. Sobre a luta pelo direito de plantar o seu próprio remédio, sobre a luta pelo direito de importar a sua medicação, de fazer o uso, né, do canabidiol. O canabidiol todo mundo sabe, né, que... mamãe tá falando aqui mais não. O canabidiol todo mundo sabe que ele é feito da planta chamada cannabis, mas popularmente é conhecida como maconha, né? Então a gente chama canabidiol, fala canabidiol, mas todo mundo conhece como maconha, né? E algumas pessoas têm preconceito por causa disso. Eu tenho visto... O pitinho amarelinho tá dando oi. Eu tenho visto algumas pessoas, né, fazendo propagandas, fazendo vendas, né, de algumas pessoas, para algumas pessoas. Tenho visto também algumas pessoas que ainda não tiveram uma orientação médica, né, fazendo uso sem orientação médica. Pelo meu ponto de vista, o canabidiol é uma medicação, sim. Sim, mamãe tá falando aqui com os coleguinhas. Tu espera um pouquinho? Deixa o pintinho amarelinho aqui, ó. Pelo meu ponto de vista, o canabidiol é uma medicação, sim. É um remédio que precisa ser utilizado com cuidado, né? Sob orientação médica, não é, Melicinha? Sob orientação médica, não é chegar assim e usar, né? Até mesmo porque algumas pessoas quando vão usar, quando passam a querer fazer o uso do canabidiol, é porque já tem algum problema, como a epilepsia, como síndromes, como o próprio câncer, né? Então, assim, são doenças que não são doenças simples, são doenças que geralmente você já tem, isso é só algumas que eu tô citando, tá? São doenças que você já tem feito uso de várias medicações, né, sem ter conseguido um bom resultado. Você já faz uso de outras medicações também, né? Então, assim, do meu ponto de vista, tem sim que ser feito tudo sobre orientação médica. Fácil não é você encontrar um médico que receite, mas graças a Deus, do ano passado para cá, eu tenho visto assim uma quantidade maior de médicos que estão tentando
se engajar nessa parte do canabidiol. Que foi, mãe? Não mexe não, mãezinha, senão cai aqui, ó. Do canabidiol. E assim, é muito positivo. É muito positivo para quem é paciente, né? Eu entrei em alguns grupos. Deixa a mamãe tirar essa folha. Só essa folha. Eu entrei em alguns grupos de Facebook. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp. Participo de comunidades também. Participo de associações também. Participo de tanta coisa, meu Deus. Participo no Instagram também. Hoje, graças a Deus, está bem assim, bem mais procurado, né? O preconceito está sendo quebrado. A luta ainda é grande, mas assim, só de o preconceito estar sendo quebrado por alguns pacientes e por alguns médicos em alguns hospitais, laboratórios e por aí vai, já é um êxito, né? E assim, claro, eu até entendo, sabe, que o desespero dos pacientes levam a fazer uso, até mesmo porque eu também já passei por isso, né, com a minha filha. E também, eu não digo, desespero e também assim, a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, a falta de orientação, porque não é fácil, né? Como eu disse, hoje você consegue encontrar em Instagram, WhatsApp, Facebook, né? Mas há um tempo atrás você não conseguia. Isso aqui, essa folha. Essa folha aqui, mamãe, cadê? Deixa a mãe mostrar essas coleguinhas. Mas tá em branco, moleque. E perdi meu raciocínio. Mas assim, o desespero, sabe, leva a gente a fazer isso. Só que assim, a gente não pode esquecer que é saúde, que geralmente quando as pessoas vão utilizar, é porque assim, no meu caso, eu já tinha feito uso de várias medicações da minha filha e não tinha tido êxito, né? Então assim, a gente já tinha passado por muita coisa, ela já estava muito fragilizada, a saúde dela. Então eu sempre tive esse cuidado, né? Esse cuidado de procurar um fornecedor, de procurar qual que ela ia se adaptar, né? Então eu fiz algumas perguntas, eu escrevi algumas perguntas, né? Nesse papelzinho aqui, e vou tentar responder pelo pouco de experiência que eu tenho com o canabidiol e a minha filha. Por que eu falo isso, de ter cuidado? Porque assim, nós estamos em uma luta para a legalização do uso do canabidiol medicinal. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente descobre, né? A gente descobre que a planta em si, ela proporciona vários benefícios, né? Para a saúde, para várias coisas, né? Então, assim, quando alguém pode vender, né? Eu digo cuidado por causa disso. Você pode estar comprando gato por lebre e esse algo que você utilizar, eu não estou dizendo todos, tá? Conheço vários. Então, você pode estar adquirindo gato por lebre, como diz o ditado, né? E isso ofender a sua saúde, sabe? E a conta cair pro canabidiol. E nessa luta em busca dessa legalização, acabar dificultando a nossa luta, né? Então eu sempre digo às mães que me procuram, gente, procure orientação médica. Cada corpo reage de uma forma, cada doença tem uma quantidade de THC, de CBD, cada corpo vai reagir de uma forma e cada doença vai reagir de uma forma. Então não tem como você se espelhar num problema da minha filha, sendo que o seu problema é outro e querer utilizar a mesma medicação. O médico ele estudou para isso, o médico pesquisou para isso, né? Tanto é que Melissa, a gente passou
a gente tá no segundo óleo. O primeiro ela se deu super bem, mas a gente teve uma dificuldade imensa para importar ele, a segunda importação que a gente foi fazer. Então a gente acabou utilizando outro, mas eu tive o cuidado de buscar uma empresa séria, sabe? Um que fosse próximo àquilo que ela já utilizava, um que o médico desse ok, posso utilizar esse, sabe? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, não só por causa da saúde da gente, mas também porque a gente tá nessa luta. Então qualquer coisa que a gente possa fazer para dificultar e atrapalhar essa luta, eu vou estar atingindo não só a minha filha, mas tá atingindo também outros pacientes que querem, né? Porque, como eu falei, o canabidiol, ele não é complicado, mas é aquela coisa, cada remédio reage de uma forma no, no corpo do ser humano. Então, assim, as dosagens são diferentes por peso e por aí vai, né? E eu vou responder algumas perguntinhas, que eu espero que sejam importantes, né? Sobre a minha experiência com a medicação, sobre o canabidiol com Melissa. Melissa, ela tem epilepsia de difícil controle. A gente fez uso, eu sempre repito várias vezes isso, mas ela fez uso de 5 medicações. Eu não lembro o nome, que foi no hospital. Ela passou 30 dias internada. Mas hoje ela tá com o Depakine, xarope, e o Frisium. O Frisium, que é comprimido, né? E o canabidiol. E ela tá bem melhor. Já controlamos a crise dela, tá bem controlada. Amanhã, inclusive, ela vai fazer um eletroencefalograma pra gente ver como está, né, agindo o canabidiol em Melissa. O médico passou 22 tipos de exames de sangue. Ela já fez, a gente tá só aguardando o resultado. E passou de urina também. Só que, por causa da pandemia, a gente tá fazendo aos poucos, né? Pra não expor ela em laboratório, clínica, né? Mas pra você ver o cuidado que tem que ter. Não só porque ela usa o canabidiol, mas porque também ela já faz uso de outras medicações tarja preta, né? Então o canabidiol é mais um que veio agregar. Então ela toma 3 medicações e tem que ter esse cuidado, né? Então vamos lá. Sobre o canabidiol, o que é? Como eu já falei, né? Quando eu ouvi falar do canabidiol, que ele era feito da maconha, eu estava no hospital com ela estava internada. E a gente já tinha feito uso de várias medicações nela. E era aquele negócio, coloca, tira, não se deu, tira. E eu via que aquilo ali nada estava resolvendo, né? E comecei a pesquisar. E eu sempre digo às pessoas que me perguntam, gente, pesquisem, porque no Brasil não tem tanto estudo sobre a maconha, mas a maconha medicinal, né? Que deixe bem claro. Mas fora do Brasil tem muitos estudos. Aí você diz assim, mas eu não sei falar outra língua. Mas existe o tradutor Google, que é uma beleza. E tem muitos PDFs. Você pode aproveitar, sabe? PDF. Eu cheguei a ler PDF de 100 folhas. E assim, são muitos estudos, não só para epilepsia, mas para outros tipos de doença também. Estudos que estão sendo feitos, estudos que já foram feitos, as conclusões, não que você vá se basear nisso, né? Sem o médico, mas assim, pelo menos para você ter o conhecimento e segurança do que o que é que vai acontecer, né? Se tiver algum efeito colateral e tal. Então eu pesquisei muito, eu virava à noite estudando sobre o canabidiol, né? Até mesmo para você debater com o médico, você perguntar, tirar suas dúvidas, porque muita gente pega e simplesmente vai usar, né? Simplesmente o médico passou e você vai usar. Não, o bom é você pesquisar, a internet tá aí para isso, né? Tem muitos grupos, muita comunidade, Facebook, associação, em todo canto tem alguém com alguma coisa que possa agregar a você. Então, o canabidiol ele é feito da espécie da maconha,
né, da cannabis, popularmente conhecido como maconha. Uma coisa que eu digo é que eu aprendi na associação que existem vários tipos, né? Vários tipos. Então não posso simplesmente pegar uma semente e plantar em casa e dizer assim, agora eu vou plantar meu próprio remédio. Não, não é assim. Porque cada uma tem sua genética, né? Cada uma vai oferecer aquilo que ela tem, algumas com mais THC, algumas com menos THC, né? E cuidado, mamãe, cuidado. E é nisso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Que mais? O que é o canabidiol, já disse, ele é um dos endocannabinoides, né? Canabinoides, por isso é canabidiol. Tem o CBD, que é o mais conhecido, o THC, que também é muito conhecido, mas tem o CBN, o CBG e por aí vai. São muitos, acho que, se eu não me engano, na associação eu aprendi que é mais de 300 canabinoides e parece, se eu não me engano, é mais de 700 tipos de plantas, né, de tipos de plantas. Aí como você vai conhecer de uma para outra, é aquele negócio, né, a genética dela, só em laboratório, né. A segunda pergunta, canabidiol é remédio mesmo? E é mesmo da mesma planta? Não, é como eu disse agora, o canabidiol, ele é sim ele é extraído da maconha, né, que pode ser em forma de pó, para inalar, pomada, óleo, né, que é o que Melissa usa, mas nem sempre é feito da mesma planta. Como eu falei, alguns tipos de doença precisam de mais THC e outros precisam de mais CBD. Quem vai dizer isso é o médico, né? Você não vai testar em você e depois dizer assim, não era esse, né? Até mesmo porque o nosso sistema endocannabinoide, ele demora um pouco a se modular, né, a se acostumar com aquela medicação. Melissa mesmo, ela veio ter a resposta depois de 1 ano de utilização. E eu também ouvi outras mães dizendo a mesma coisa. Olha, primeiro você vai pensar que não está dando certo, mas você persista, né, claro, sobre orientação médica, eu sempre digo isso, porque foi os médicos que orientaram ela assim. E realmente é dessa forma. Algumas pessoas passam meses, outras pessoas anos, né? Até mesmo porque não é mágica, né? Muitas pessoas compram e dizem assim, pra mim não serviu, tu usou quantos meses? Eu usei 1 semana, pra mim não serviu. Não é assim, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma que o canabidiol, ele funciona. Você não pode só chegar, simplesmente tomar 1 semana e dizer assim, usei, pra mim não serviu, né? Então, por isso que você tem que ter a orientação médica, né? É perigoso o uso do canabidiol? Olhe, até a dipirona, paracetamol, AS infantil é perigoso, porque é aquela coisa, se você não fizer sobre orientação médica, você está botando sua vida em risco, ou de algum ente querido seu em risco, porque você está utilizando uma coisa que não está sendo orientado por um médico, por um profissional, né? É a mesma coisa como diz, até dipirona mata. Desde que você saiba como usar, ela vai ser um remédio. A diferença do veneno para o remédio é a dosagem, né? São ditados populares que realmente fazem sentido, né? Outra coisa também, a interação medicamentosa do remédio controlado com o canabidiol. O que é que acontece? Cientificamente eu não vou conseguir explicar, mas o canabidiol, ele, com alguns remédios, eles não batem, vamos dizer assim, né? Eu vou tentar em cada trecho que eu for explicando, eu colocar uma imagem para vocês terem noção. Com alguns remédios, ele não batem. Vou falar da minha experiência, tá? Quando Melissa começou a tomar a medicação, o dela era importado, e era rico em CBD e tinha 0,2% de THC. Então, era muito pouco THC, né? Pois bem, foi o primeiro que ela começou a tomar. Só que ela já tomava o clonazepam, que é o Frisium,
Não, o Clobazam, né? Se eu não me engano é Clobazam. Era o Clobazam, clonazepam não. Clobazam, que é a fórmula dele, né? Só que pra mim é Frisium. Quando compro na farmácia é Frisium. Ela usava o Frisium 3 vezes ao dia, metade em comprimido, e usava o Depakine xarope 3 vezes ao dia, 5 ml. Aí o que acontece? Eu já estava preparada assim psicologicamente. Todo mundo dizia, olha, primeiro vai parecer que ela piorou, aí depois ela vai melhorando. Só que realmente, quando eu comecei a dar o canabidiol a ela, eu percebi que ela estava tendo mais crises. Eu percebi que ela estava babando muito. Ela babava, porque ela baba por causa, né, paralisia cerebral, tudo. E ela babava muito. Aí o que acontece? Eu já fiz, né, já dá aquele medo. Mas eu lembrava das outras mães dizendo, não, primeiro ela vai ter uma piora, depois vai ter uma melhora. Só que depois eu perguntei ao médico e ele disse, porque ela tá tomando mais uma medicação, né? E eu entendi que é como se ele aumentasse o potencial, ele aumenta o potencial da medicação. Se você toma 5 miligramas, quando você passa a tomar o canabidiol, é como se você estivesse tomando, um exemplo, tá? 7 miligramas, um exemplo, de Frisium. E do Depakine, você está tomando 5 ml, é como se você estivesse tomando 8 ml. E nisso, eu fiquei assim, ele aumenta a potência, aumenta. Aí já fiquei um pouco preocupada. Aí ele passou, vamos ver como está se comportando no sangue dela. Então ele passou 2 exames, né? 3 exames. Um eu consegui fazer, 2 eu consegui fazer e um não. Um foi o soro Depakine, soro valproato de sódio, que é a química lá do Depakine. E o outro foi o soro, não é Frisium não, é Clobazam, né? Soro Clobazam. Um foi 100 e pouco, um foi 114 e o outro foi 100 e alguma coisa também. Foi em laboratório normal que eu fiz. Eu só não consegui fazer o do topiramato, que era soro topiramato, que é para saber a quantidade sérica do topiramato no sangue, de qualquer medicação no caso. Mas ele é muito caro, ele era 900 e alguma coisa, muito caro mesmo. E eu não consegui fazer. Mas como ela já estava em desmame dele e tal, aí eu já estava mais tranquila. Mas ele passou, e passou também para ver como é que estava no fígado dela, se estava afetando o fígado dela. E tava, quando eu vi, né, eu não sei ler exame, mas assim, tem aquele papel escrito ali do lado, assim, tipo, se você tiver de 1 a 100, tá normal. Se tiver de 1 a 150, de 100 a 150, tá normal. Então, tava em verde. Se você tiver de 1 a 100... Não, mamãe. Se você tiver de 1 a 100, tá normal. E se você tiver de 1 a 150, se eu não me engano era 250 ou é 300, uma coisa assim, já tava em laranjado. E quando veio o resultado dela, veio em laranjado, pro Depakine, que é o valproato de sódio. Mamãe vai ligar. Já estava enlaranjado. Então significava que ele estava acima do limite, né? Para a idade dela e tal. Porque antes de fazer, quando ela saiu do hospital, ela chegou a fazer esse exame e estava normal. Quando a gente começou a usar o canabidiol nela, é como se ele tivesse elevado a potência dessa medicação, como eu disse. Vamos dizer que ele estava de 1 a 100 e quando ela passou a tomar, ele aumentou 50%, mais ou menos. É como se você, em vez de estou tomando 5 ml, é como se eu estivesse tomando 8 ml. Ele aumenta a potência daquela medicação no sangue. Então eu já sabia disso. E nisso, o Clobazam estava normal, porque ela já estava tomando muito pouquinho. Era só 5 miligramas. Mas o outro que ela estava tomando 5 ml, ele deu uma aumentada, né? Então o médico achou melhor ir baixando ele até ficar no limite. Foi isso que aconteceu. Hoje ela tá tomando... Foi isso que aconteceu. Hoje ela tá tomando 2 ml de manhã e 2 ml à noite, porque o da tarde a gente já conseguiu eliminar, né? Ela vai se acostumando com canabidiol, como eu falei, é 1 ano já, né? 1 ano já.
E nisso a gente conseguiu fazer retirada aos poucos. É muito devagar o processo de retirada de medicação. Quer dizer que todo mundo vai retirar a medicação? Não, gente, não é assim. É como eu falei, por isso que é muito importante o acompanhamento médico. Porque a gente faz exames. Se for preciso fazer a troca da medicação, faz também, sabe? Por isso que eu digo, não é para você chegar simplesmente, comprar e utilizar, né? Porque você não sabe como é que ele vai agir no seu organismo, como qualquer outra medicação. A importância do acompanhamento médico é muito importante. Aqui tem a pergunta, né? Tem importância? Tem sim, é muito importante. Porque você encontrar primeiramente um bom médico, que saiba do que está falando, e você vai saber como que o médico sabe o que está falando. Porque você vai pesquisar sobre aquilo, sabe? Você tem que pesquisar para você saber que aquele médico ele está sabendo do que está falando, né? Exames de acompanhamento, como eu falei. Quais são os exames? Os exames por nome eu não sei. Oi, tô vendo. Os exames por nome eu não sei falar, mas eu sei que são muitos exames de sangue. Tem um eletro para epilepsia, eu tô falando, né? Tem um eletro e também o exame de urina, sangue, urina e eletro, né? Que é o check-up completo que a gente faz nela, uma vez por ano, se caso não tiver nenhuma alteração. Se caso tiver alguma alteração, eu creio que ele pede mais. Tu conseguiu, mamãe! Parabéns! Então, assim, gente, é muito importante destacar que o cuidado... Oh, tô vendo, meu amor. O cuidado que a gente tem não é só com você ou com um ente querido. Ele também é com as outras pessoas, sabe? Que tá lutando tanto para poder conseguir chegar um dia e poder ir na farmácia. Como eu estava dizendo, né? O cuidado não é só com você. O cuidado é não só com você e seu ente querido. O cuidado é com aquela pessoa que está lutando, sabe? Para poder chegar um dia na farmácia de manipulação, sei lá, chegar na farmácia normal e dizer assim, eu vou comprar minha medicação, poder usar ela sem precisar estar andando com um papel lá, alegando que você precisa utilizar aquilo ali, sabe? Então a luta que a gente tem quando a gente começa a fazer uso do canabidiol é justamente essa. E eu fiquei assustada com algumas pessoas que eu vi em alguns grupos, sabe? Do Facebook, pessoas que quando coloca assim, quero comprar canabidiol, aparece milhares de pessoas embaixo oferecendo aquele produto que você não sabe nem de onde é, você não sabe se o fornecedor é confiável. A mesma coisa quando a gente vai comprar água mineral, a gente tem que procurar saber se aquele fornecedor é confiável, porque assim, a adulteração tem em todo canto, né? E digamos que a gente enfrenta uma luta que qualquer faísca que possa demonstrar que o canabidiol é perigoso vai fortalecer aquele não bem grandão que a gente recebe quando a gente vai atrás do canabidiol, né, pelo SUS ou até mesmo para a gente comprar. Eles querem de toda forma mostrar que ele é perigoso, que a gente não pode usar, que não sei o que, e não, ele é uma bênção. Na vida de Melissa ele foi uma bênção. Ele trouxe ganho motor, a fala dela ajudou muito, sabe? O corpo dela, a alimentação dela, o sono dela. Então, assim, eu não tenho nem como dizer que não, mas assim, fiquei muito assustada com algumas pessoas assim. Também vi pessoas que fizeram a compra dessas porque foram pelo preço. Não estou dizendo que o mais caro é bom, mas também não estou dizendo que o mais barato também é bom. Mas assim, foram pelo preço, aí usaram durante 8 dias, não viram resultado. Pegaram e jogaram no grupo novamente para revender aquilo ali. É uma irresponsabilidade, porque você está fazendo venda de remédio, né? É uma irresponsabilidade, tanto para quem está vendendo como para quem está revendendo. Então, assim, a gente luta por meios certos, concretos, né? E com provas que ele funciona, sabe? A gente não luta porque a gente quer avacalhar, vai ser de qualquer jeito. Não, a gente luta porque tem associações seríssimas
que fazem o plantio, que fornecem com receita médica, sabe? Que lutam para continuar aberta, que fornecem para milhares de pessoas do Brasil todo e estão lutando para continuar aberta, e outra força maior lutando para fechar. E aquelas pequenas pessoas como eu luto na minha casa pela minha filha, outra pessoa luta pela sua avó, outra luta pela sua mãe, outra luta pelo seu filho, sabe? Então, assim, não vamos avacalhar e dar abertura para que alguém venha dizer assim, olha, não vai ser permitida a legalização, porque ainda está em trâmite, né? Está ainda em julgamento e tal. Mas não vamos deixar ser legalizado por causa disso e disso e disso daquilo. Então, assim, não vamos deixar ter essa abertura, porque é difícil a luta, né? Nem precisaria disso, a gente sabe que nem precisaria disso, mas infelizmente a gente está passando por isso. Então, assim, vamos fechar as brechas, como diz, né? Vamos fechar as brechas. Você que quer fazer o uso, não simplesmente se consulte no Facebook ou no Instagram, vá atrás de um médico. Às vezes o médico é caro, às vezes é difícil, Melissa tem que passar por 8 médicos para poder chegar em um médico que não que prescrevesse, mas que se preocupasse com ela, sabe? E hoje ele prescreve, ele se preocupa com ela, foi ele que passou todos os exames para ela. E agora eu tô mais tranquila, sabe? Difícil mas nada é fácil nessa vida e nem no Brasil, né? Porque a partir do momento que você diz eu quero usar canabidiol, tô ouvindo, mamãe. A partir do momento que você diz eu quero fazer o tratamento com canabidiol, você já tá pegando uma bandeirinha ali e levantando, sabe? E fazendo parte daquela luta. Então, assim, eu sempre estou disposta a tirar qualquer dúvida com a minha experiência, né? Não consultando ninguém, mas com a minha experiência que eu tive. Eu sempre digo, cuidado com as pessoas que fornecem, porque assim, é saúde, é um ente querido, é seu filho, é sua mãe, é você mesmo, é seu esposo, sabe? Ele funciona como qualquer outro remédio, mas também tem que ter o cuidado como qualquer outro remédio, né? Não é simplesmente fulano planta, então me fornece e eu vou utilizar. Não é assim. Eu sei que tem um desespero e tal, mas não é assim. Aí você vai dizer assim, não funcionou pra mim. Mas não é dessa forma. Tem pessoas que depois de 4 anos é que conseguem o resultado. Você diz assim, meu Deus, 4 anos. 4 anos, mas conseguiu o resultado. Né? Melissa foi 1 ano, 1 ano e 2 meses, 3 meses. Né? Então é isso, gente. As perguntinhas já foram respondidas. Eu espero que cada vez mais as pessoas levantem essa bandeira e a gente possa fazer o uso da cannabis medicinal, né? Medicinal. Não sou contra quem faz uso recreativo de forma nenhuma, mas assim, uso consciente, né? E a gente é como se fosse assim, nós somos uns pontinhos que quando se juntam formam uma comunidade, né? Cada pessoa tem a sua história e tem pessoas persistentes e cuidadosas que estão tendo êxito, né? Como eu tive com a minha filha, mas o cuidado tem que ser feito como qualquer outra medicação, né? E também eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, elas tirem esse preconceito, né? E também se cuidem, né? Se cuidem porque funciona. Mas sobre orientação médica é aquela coisa, às vezes você quer pegar o atalho, mas acaba que o atalho é mais complicado do que se fosse pelo caminho normal, né? Então é isso, gente. Boa noite, eu espero ter ajudado de alguma forma. Espero que um dia seja legalizado, porque a gente precisa, né? Eu preciso, minha filha precisa, porque quando ela tá bem, a minha família tá bem. Eu espero que as pessoas tenham a opção e o direito de ter a opção para querer o tratamento
sabe? Não é aquela coisa de, ai meu Deus, mas eu vou ter tanta dificuldade para isso, não. Eu espero que a gente tenha a opção, tenha o direito de ter essa opção como tratamento, né? Para nós ou para os nossos entes queridos, mas com cuidado, certo? Boa noite a cada um de vocês. Quem quiser fazer perguntas também, pode fazer, mandar aqui no comentário. Quem quiser compartilhar com alguma pessoa que estejam também com essa ideia, né? Vai nos ajudar muito a espalhar essa sementinha verde, né, do canabidiol, certo? Um cheiro pra vocês. E a gente vai pedir deixar o like, mamãe? Deixar o like, que Melissa hoje quase não participou do vídeo. Vem cá, mamãe. Se ela quer um assunto sério. Vem cá, mãezinha. Fez a maior bagunça aqui, tá, gente? Ó, mamãe. Pedi pra deixar o like. Cadê? Eita. Aqui, ó. Olha pra cá. Deixar o like, né, meu? Já fez um mês sem crise, graças a Deus. Depois de tanta luta. E deixar o like, compartilhe, se inscreva no canal. Se inscreve no canal, porque tem várias receitinhas, né, mamãe? A gente faz várias receitinhas, sempre a gente tá falando sobre canabidiol. Tá fazendo acompanhamento da progressão de Melissa. Amanhã vai ter vídeo novo que Melissa vai fazer exame na cabeça. E é isso, titias. Uma boa noite pra vocês. Um cheiro no coração e tchau, tchau.